2 Coríntios 4:8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. 2 Coríntios 4:8. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Esse texto é muito animador para nós, né? A gente pode estar passando por qualquer tribulação, a gente pode estar passando por momentos difíceis, por situações difíceis de lidar na vida, mas mesmo que exteriormente a gente esteja se desgastando, o Espírito Santo ele nos renova interiormente, o nosso homem interior, e isso vai nos fortalecendo, porque se não fosse isso a gente não conseguiria viver, a gente não conseguiria acordar todos os dias, enfrentar as dificuldades da vida. E eu queria que nós nos animemos hoje, independente do que cada um está passando, a situação difícil, a tribulação, tudo isso é leve e momentâneo. E a gente tem que fixar os olhos não naquilo que a gente vê, mas naquilo que a gente não vê. Porque aquilo que a gente vê é transitório, é passageiro, é leve, é momentâneo. E o que a gente não vê é eterno. E isso produzirá para nós uma glória imensurável. Quem não veio na semana passada, o David, essa é a última semana de férias dele, semana que vem eles estão aí de volta, e a gente está falando sobre os fundamentos da fé. A gente falou semana passada sobre salvação, o que é a salvação, falamos, vamos recapitular aqui, por que Jesus veio à Terra, né? Para cumprir todo o plano de salvação, desde lá do Éden, o homem pecou, se separou de Deus, e aí Deus teve que tomar uma providência para regenerar esse homem, para salvar esse homem da separação. E aí Jesus veio fazer isso, veio religar, né? Religião significa isso, religar. Jesus veio religar o homem a Deus, que tinha sido cortada essa relação lá no Éden. E aí vimos o que a gente precisa fazer para ser salvo: simplesmente crer em Jesus como Senhor e Salvador, entregar nossa vida a Ele, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É algo muito simples. E aí depois que a gente é salvo, a gente entra no processo de santificação, que vai durar até o final da nossa vida, ou até Jesus voltar, né? E é o período de santificação, é aquela aproximação diária de Cristo, aquela mudança de imagem a imagem. Cada dia a gente é aperfeiçoado um pouquinho, né? E até chegar ao fim, que é a glorificação, quando Jesus voltar a restaurar o reino de Deus na terra, e aí nós vamos ter um corpo glorificado. E aí vimos também como a gente sabe que a gente é salvo, como a gente sabe que a gente é salvo, e aí vimos que existem dois elementos. Primeiro é o fruto, né? Pelo fruto que se conhece a árvore. Uma árvore boa não pode dar mau fruto, e uma árvore má não pode dar bom fruto. Então os frutos são um dos sinais que nós temos externos para saber se nós somos salvos ou não. Porém, tem muita gente que tem fruto, mas não tem a crença correta,
Nós vemos muitas pessoas boas, vemos muitas pessoas que fazem boas obras, mas não tem a ortodoxia correta, que é a crença correta. O fruto é a ortopraxia, é a praxis, é a prática. Então nós precisamos da ortopraxia correta, os bons frutos, e precisamos de ter a crença correta, Jesus. Boas obras sem Jesus é obra morta, né? Tiago fala isso, a fé sem obra é morta. Nós temos que ter obras. Porém, nós somos salvos pela graça de Deus, não por obras. Então ter obras somente também não adianta nada. Nós precisamos da fé em Jesus Cristo, que Ele é o único caminho para Deus. Então pessoas que têm boas obras, mas não creem em Jesus, está incompleto. Pessoas que creem em Jesus, mas não têm boas obras, também está incompleto. Nós precisamos dessas duas coisas juntas. E aí, hoje nós vamos entrar já que nós somos salvos pela fé, né? Por meio da fé, somos salvos pela graça de Deus, simplesmente pela graça, mas por meio da fé, como diz Efésios 2:8. E não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo por obras. Então, se a fé é o meio pelo qual nós somos salvos, nós precisamos entender a natureza da fé. O que é a fé cristã? O que é a fé salvífica? Essa fé que nos garante salvação eterna. E aí, a fé, ela tem dois termos. Tem o termo do Antigo Testamento, que é o hebraico, e o termo no Novo. Quando Abacuque 2:4 fala que o justo viverá pela fé, todo mundo lembra desse texto? Abacuque 2:4, o justo viverá pela fé. O termo para fé ali é muná, e é um termo militar, porque Abacuque vivia num período militar, né, de guerras. E muná significa estar firme em posição de sentido, inabalável, independente das circunstâncias externas. Então, fé no hebraico é muná, é você estar em posição de sentido inabalável. É o que nós cantamos aqui, o que nós oramos. Cristo é o fundamento da nossa fé. Nós não vivemos pelo que a gente vê, nós vivemos pelo que a gente não vê, porque o que vê é passageiro, mas o que a gente não vê é eterno. Então a fé, no sentido hebraico da palavra, é estar firme numa posição de sentido, numa posição inabalável, independente das circunstâncias externas. Por quê? Porque a nossa confiança está no que Deus fala, e não no que a economia fala, não no que as pessoas falam, não no que as circunstâncias falam. Não, a nossa fé está no que Deus fala, simplesmente isso. Deus, o que Ele fala para nós. E o termo grego para fé é pistis, ou pistel, que significa ter fé em, confiar, crença, convicção. Isso é fé no grego. E eu sublinhei o em, porque isso é proposital. Fé cristã necessita de um correspondente. Ter fé em alguém. Bom dia, tudo bom? Fé cristã é você ter fé, é você confiar em alguém. Existe um correspondente para a nossa fé. Não é simplesmente você ter fé em alguma coisa, ou ter fé em si mesmo. Hoje é muito comum isso. Alguém já viu aquele documentário O Segredo? O Segredo? Ninguém viu? O Segredo? Tem um livro. Tem um livro, O Segredo, e tem um documentário também que explica o livro. Tem um documentário no YouTube, depois quem quiser pode pesquisar. O Segredo é o seguinte, eles dizem que você, olha o que eles dizem, abre aspas, você sabe que este segredo dará a você tudo o que quiser, felicidade, saúde e riqueza. Você é o criador deliberado da sua vida. Depois que eu aprendi o segredo, comecei a aplicar na minha vida, e ela se tornou mágica. Isso é o testemunho das pessoas. A minha vida se tornou mágica depois que eu descobri o segredo. Eu moro numa mansão de 4,5 milhões de dólares, tenho uma mulher maravilhosa, tiro férias em todos os lugares mais fabulosos do mundo. Tudo isso aconteceu por apenas saber como aplicar o segredo.
Isso é testemunho das pessoas que começaram a aplicar o segredo. E o que é o segredo? Segundo eles, é a lei da atração. Tudo que você quer, tudo que você deseja, tudo que você começa a pensar, isso você atrai. Então eles começam a falar, você tem que pensar em coisas boas, você tem que colocar na sua cabeça aquilo que você quer, anote isso, pense positivo. Essa é a base do segredo. Pensamento positivo, lei da atração. Você atrai aquilo que você pensa. Isso, pessoal, é basicamente você ter fé na fé. É você ter fé na sua capacidade de pensamento positivo. Isso não é fé cristã. É fé na fé. A fé cristã é fé em alguém, é fé numa pessoa, é algo pessoal. Isso aqui não é fé cristã, isso é muito comum nas religiões místicas, né? Pense positivo, pense em coisas positivas que isso vai atrair para você vai atrair isso. Não estou dizendo que é errado você pensar coisa positiva, não. A gente tem que pensar tudo aquilo que é bom, né? Tem que ocupar o nosso pensamento. Mas a questão, eu estou tentando diferenciar o que é fé cristã. Nós podemos pensar positivo, só que a gente não pode transferir a fé cristã para o nosso pensamento, é ter confiança no nosso pensamento. Não, isso está errado. A fé cristã é confiar é estar em posição de sentido inabalável, porque nós confiamos em alguém, é algo pessoal. Vocês estão entendendo? Não é que você não deva pensar negativamente, não, você pode pensar positivo. A questão é, não confunda isso com fé cristã. A fé cristã, ela precisa de um correspondente, ela tem um correspondente. É muito comum as expressões hoje. Tenha fé que você consegue, mas tenha fé em quem? Em qualquer coisa, o importante é ter fé. Não, o importante não é ter fé, o importante é ter fé na pessoa certa. Não é importante ter fé. Sim. Esse é o discurso. É genérica. Você tem que pensar positivo. Isso não é fé cristã. Pensando assim, se isso fosse real, né, eles trazem isso como eles são muito convincentes. Não é essa palavra. Eles acreditam muito nisso. O que você pensa, você atrai. Seja o que for. Mas se duas pessoas pensarem na mesma coisa, um time de futebol pensa que vai ganhar, o outro também. Mas um ganha ou empata. Não tem como os dois ganharem ao mesmo tempo, né? Então isso não faz sentido, isso não é fé cristã. E trazendo para o contexto do catolicismo romano, eles também têm fé em outras coisas, por exemplo. Eles têm fé em Maria, eles têm fé nos santos, né? Paulo, Pedro, vários outros santos. Isso também não é fé cristã, porque fé cristã é você confiar na pessoa certa, é você ter fé na pessoa certa. E a Bíblia nos ensina que só existe um Senhor e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. 1 Timóteo 2,5. Então, fé cristã é você confiar na pessoa certa. Você confiar em Maria, em Pedro, em Paulo, isso está errado. A fé cristã é confiar na pessoa correta. Jesus o tempo inteiro falou, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vos darei. Não existe nenhum ensino de que nós devemos pedir algo para outras pessoas, a não ser Jesus. Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. E dentro dos ciclos evangélicos também, tem a questão eu tenho fé na campanha. Se eu fizer essa campanha, eu vou conseguir. Isso é muito perigoso também, porque a pessoa pode transferir a confiança dela para a campanha e não para a pessoa correta. Biblicamente, nós temos que pedir as coisas para a pessoa correta.
E se aquilo não estiver de acordo com a vontade de Deus, não adianta a gente pedir. Não adianta. Então não adianta eu ter fé em algo externo, numa prática, na minha força de vontade, numa campanha, numa pessoa ou na minha fé. Eu tenho que ter fé em Jesus. Eu tenho que confiar nele. Isso é fé cristã. Então eu tentei trazer coisas de várias, inclusive dentro do cristianismo, cristão protestante. A gente precisa discernir as coisas. Fé cristã é confiar numa pessoa. Mas algumas vezes dá certo. Isso é fato. Esse cara aqui, depois que ele começou a aplicar o segredo na vida dele, ele mora numa mansão, ele tem uma mulher maravilhosa, segundo ele viaja para lugares melhores no mundo. Isso motiva as pessoas. É por isso que existem tantas crenças contrárias à Bíblia. Por quê? Porque em alguns momentos dão certo. A pessoa pede para o santo e alcança alguma coisa. A pessoa aplica o segredo na vida dela e ela consegue o que ela quer. E como a gente lidar com isso, né? Como lidar com essas coisas que dão certo na concepção deles? Eu acho que existem 3 fatores. Uma é coincidência, pode ser por pura coincidência. Outra pode ser pela graça de Deus. Você pediu algo, ou você confiou na campanha, ou você confiou em Pedro, em Maria, ou você confiou no segredo, e Deus, por pura graça, quis te dar, porque aquilo ali cumpriu o propósito dele na terra, né? Ou também por obra de Satanás. A gente vê Jó, lá em Jó, Satanás teve poder de colocar doença em Jó. Satanás teve poder de fazer cair fogo do céu. Então o mundo espiritual, do mal, também tem poderes. Antes de cair, eles eram anjos. Então eles também têm poderes. Então o cristão, ele não pode se mover por sinais somente. Só os sinais não podem mover a nossa fé cristã. Por quê? Porque o mal também pode fazer sinal. Paulo, em 2 Coríntios 11, vamos abrir esse texto? 2 Coríntios 11. Para a gente entender essa natureza dos sinais. Sim. Sim. Exatamente. Segunda Coríntios 11, 13. Paulo falando dos falsos apóstolos. Olha o que ele fala. Tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Não é surpresa que os seus servos também finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas obras merecem. Então Paulo está falando que Satanás se disfarça em anjo de luz. É por isso que nós vemos tanta coisa errada dentro do cristianismo, tantos falsos mestres, e que às vezes fazem prodígios e milagres. Só que a questão não são só apóstolos, não são só cristãos reais que fazem isso. Existem falsos apóstolos. E Jesus nos disse que naquele dia muitos falarão com ele: olha, eu fiz milagres, eu fiz sinais, e Jesus vai falar para eles: eu não te conheço. Então às vezes a gente vê tanta coisa errada, sangue de pastor que cura, né? A última foi essa, o sangue do apóstolo passado no manto, e as pessoas passam no sangue do apóstolo e são curadas. E às vezes eu até acredito que são curadas de fato, como são curadas num centro espírita, como são curadas quando pede alguém um santo. Mas a gente tem que começar a separar o joio do trigo. Sinais não são sinais no sentido de milagres, né? Só os sinais não são indícios de que aquilo é de Deus, não. Primeiro, porque existem falsos apóstolos. Segundo, porque pode ser coincidência, ou pode ser graça de Deus.
Mas a gente não pode se guiar por sinais somente, né? A gente não pode se guiar só por isso. Jesus também alertou em Mateus 24 sobre os falsos profetas que operariam sinais e prodígios. E, se possível, enganaria até os eleitos, né? E Apocalipse 13 também fala sobre os sinais da besta. Então, pessoal, o cristão, ele não segue sinais somente. Os sinais fazem parte do poder de Deus, mas a gente tem que discernir os sinais e ver se aquilo ali está em conformidade com as Escrituras. Pediu a pessoa correta? A doutrina está correta? Sangue de pessoa curando, apóstolo? O fato dele se denominar apóstolo já é muito complexo, né? Muito complicado. Vassoura ungida, é muita coisa que a gente vê por aí, e a pessoa vai na campanha, compra vassoura ungida por R$2.000, R$1.000, e aí obtém um milagre, e aquilo ali vocês viram a vassoura ungida? Tem a vassoura ungida, tem um sabão em pó ungido, que ele lava o seu sangue, você fica limpo como a neve, tem muita coisa, pessoal, no nosso meio. Mas e aí, você vê que não é só no catolicismo romano, não é só nas religiões místicas que tem muito cristão que está sendo enganado, que está acreditando na campanha, está acreditando na vassoura, está acreditando no sinal. Só que sinal é sinal. Sinal também vem do inferno. O sinal não é o critério último para o cristão colocar sua confiança, né? O sinal não é o critério último. Tem que ter a crença correta, tem que ser pedido para a pessoa correta, aquilo ali tem que ser bíblico, não pode ser só um sinal. O sinal vem do inferno também, e muita gente está sendo enganada. Então, não coloquemos a nossa fé em sinais. O sinal, ele precisa ser discernido também. Milagre, Satanás pode colocar doença e pode tirar também. Satanás também, ele está ao nosso derredor, procurando alguém para devorar, não é? Então ele conhece a nossa vida. Eu já recebi revelação de um espírito, quando tinha alguém lá em casa fazendo um passe, eu tinha uns 13, 14 anos, e aí o espírito encarnou no cara, eu fui o assistente dele, e aí eu tive que dar cachaça com água de coco, porque o espírito queria beber cachaça. E aí esse espírito revelou algo que só eu sabia. E aquilo ali balança a gente. E aí, na minha inocência, eu pensei assim, poxa, isso é de Deus. Como é que isso não é de Deus? Mas é só depois que a gente começa a ler a Bíblia, que a gente começa a entender. Não necessariamente aquilo é de Deus. O mundo espiritual tem demônios também. Eles estão ao nosso redor, eles sabem coisas sobre a nossa vida. E eles estão procurando alguém para devorar. Eles são espertos, eles são astutos. Então o cristão, ele não deve se basear em sinais somente. Isso tem que ser discernido a partir da palavra de Deus. Aquilo tem que fazer sentido biblicamente. E um outro motivo porque as pessoas buscam muito isso, porque na cabeça delas o sentido da vida é ser feliz. Muitas pessoas, talvez esse rapaz, o sentido da vida para ele é ser feliz. Então o segredo atendeu ele. Ele conseguiu tudo que ele queria, a mansão de $4,5 milhões, uma esposa, conseguiu viajar. Para ele, aquilo ali é uma vida feliz. Só que a gente precisa lembrar que o sentido da vida para nós não é ser feliz. O sentido da nossa vida é buscar Cristo. E nem sempre a gente vai ser feliz, nem sempre vai ser agradável. No mundo nós teremos aflições. O sentido último da nossa vida não é ser feliz. O sentido último da nossa vida é morrer, é negar. O cristianismo vai mais em outro lado, é negar, é morrer para nós mesmos, é tomar nossa cruz. É algo muito mais desgastante do que simplesmente ser feliz. Nós vamos ter aflições. E se a gente viver com o ideal de vida da maioria das pessoas que é ser feliz, tudo isso vai ajudar, tudo isso vai
vai preencher. O segredo preenche a vida de muita gente. Por quê? Porque funciona, né? No sentido pragmático. Se elas querem ser felizes, elas pensaram positivo, conseguiram, trabalharam, conseguiram tudo que elas queriam para ser felizes. Mas a felicidade, ela é secundária na vida cristã. Nós não buscamos ser felizes. Ser feliz é bom. Nós buscamos Jesus. E se for tribulação, amém. Porque nós somos seres caídos. Nós precisamos ser moldados no nosso caráter. E às vezes o ser humano, ele é tão ruim, nós somos tão ruins, que a gente só é moldado através do sofrimento. O sofrimento é algo assim, é chave na vida cristã. Mas por causa do pecado, nós somos seres caídos. Nós estamos em processo de regeneração. Então tem coisas que nós só vamos aprender sofrendo. Só sofrendo. Tem coisa que a gente só aprende na marra. É aquele ditado, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Tem coisa que é só pela dor que a gente aprende. Não tem jeito. É pedagógico. Deus, quando ele foi criar o mundo, ele viu que Adão e Eva iam pecar, e isso ia afetar toda a natureza, inclusive a nossa, a natureza externa também. Ia vir furacões, ia vir doenças, ia vir espinhos e abrolhos, ia vir um mal moral de dentro de nós. E aí Deus viu que ia vir muito sofrimento com aquilo. Porém, ao mesmo tempo, ele percebeu que, pela nossa natureza pecaminosa, o sofrimento às vezes ia ser terapêutico, ia ser educativo. E ele colocou na balança e viu, não, mesmo assim vale a pena continuar. Porque muitas pessoas, é o que o C.S. Lewis fala, Deus sussurra através da alegria, mas ele grita pelo sofrimento. Deus grita através do sofrimento, por causa de um mundo que é moralmente surdo. Então o sofrimento, às vezes, na maioria das vezes, aproxima as pessoas de Deus e não afasta. A maioria delas se aproximam exatamente no momento de sofrimento, quando perde um ente querido, um filho, perde tudo que tinha financeiramente, ou quando a vida dela está totalmente destruída. Muitas delas, nesse momento, que engolem o orgulho, veem que não são nada, e aí está no fundo do poço, só pode olhar para cima, e aí Cristo. Então o sofrimento, nós não podemos negar o sofrimento. Tem um pastor que ele escreveu um livro, a gente já pregou sobre isso, né? O R.R. Soares, Como Alcançar a Bênção. E ele diz que ele nunca aceitou que o sofrimento faça parte da vida do cristão. Ele não aceita o sofrimento. Então, na visão dele e dessa teologia da prosperidade, o sofrimento tem que estar fora. O cristão está aqui para reinar, nós somos os donos da terra, nós temos que comer o melhor, nós temos que viver o melhor da vida. Mas está tudo ao contrário. No mundo nós vamos ter aflições. Se a gente não consegue abraçar o sofrimento em alguns momentos, Cristo não precisou abraçar o sofrimento. Ele não falou, Pai, me livra desse cálice. Antes ele falou, a minha alma está entristecida. Jesus ficou triste no Getsêmani, angustiado. E ele desejou, a parte humana dele, desejou que Deus livrasse ele desse cálice. Mas ele pensou assim, não, mas o sentido da vida não é ser feliz. Tem muita gente que precisa do meu sacrifício. Então o sentido da vida é fazer a coisa certa, é confiar no meu Pai. Então, Pai, que seja feita a tua vontade. Eu não estou buscando felicidade, eu estou buscando é fazer a tua vontade, eu estou buscando é te agradar. Mesmo que isso custe a minha angústia, mesmo que isso me entristeça, mesmo que isso me dilacere, eu quero é seguir a vontade do Senhor. Jesus não tinha nada de teologia da prosperidade. Se ele tivesse, a gente estava lascado. Ele ia olhar para aquilo e falar, vai Deus, tem alguma coisa errada. Eu não sou do rei do universo? Por que eu estou sofrendo? Por que você está me abandonando? E aí talvez ele daria ouvidos porque Satanás falou para ele, né? Se você é filho de Deus, faz isso. E aí talvez ele poderia começar a questionar Deus. Uai, mas se eu não sou o filho de Deus, por que eu estou passando por tudo isso?
Então nós vamos ter sofrimento, nós vamos passar por dificuldade. A vida é isso, essa é a vida. É abraçar a nossa cruz. E cada um vai ter uma dificuldade diferente. Cada um vai ter uma tribulação diferente. Cada um tem um espinho na carne, né? Então o sentido da nossa vida não é ser feliz. O sentido da nossa vida é buscar Cristo, independente do que isso vai levar, independente de onde isso vai levar. E muita gente está feliz indo para o inferno. Por quê? Porque não entenderam que a fé cristã é Cristo. A fé cristã não é ter uma vida boa. A fé cristã não é você ser feliz. Isso não é fé cristã. Fé cristã é Cristo, meu amigo. É perder, é morrer, é negar você mesmo. Isso é fé cristã. E muita gente está abraçando o segredo, está abraçando outras crenças, está abraçando as campanhas e talvez estão indo para o inferno felizes. Exato. Aí as pessoas se frustram, né? Sim. Não, mas Deus falou que ia me dar, Deus falou que eu ia prosperar, e às vezes as pessoas negam a fé. Exatamente. Né? E vivem frustradas, perseguindo uma coisa inatingível, entendeu? Então, assim, o fim é frustração. É. Tem as que morrem iludidas, né? Felizes, sim. Falsa felicidade. Eu acho que o maior peso para nós cristãos é isso. Às vezes eu já me vi seduzida por isso, né? Então, assim, eu vejo muitas pessoas que estão lutando, cristãos, que estão lutando por isso, creem isso como uma verdade absoluta e estão frustradas. E às vezes até chegam a negar a fé. Exatamente. Porque é como se Deus tivesse mentido. Exatamente. Ele falou que ia fazer, na verdade, não é, né? Foi uma interpretação equivocada. Exatamente. E aí, isso é muito perigoso. O buscar o sentido, se o sentido da nossa vida for felicidade, a gente corre um risco muito grande. Ou a gente nega a fé, igual muitos fazem, frequentam um local onde é ensinada a teologia da prosperidade, não alcança, ou se frustra e abandona a fé, ou às vezes até alcança e esquece do evangelho, e talvez vai para o inferno feliz. É muito perigoso. E eu lembrei de uma música que diz o seguinte: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Olha essa música, olha a essência dessa música. Uma música antiga, 1850 mais ou menos. Sarah Adams. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, ainda que seja a dor, eu quero estar mais perto de Jesus. Essa música é uma música muito sensata teologicamente. E as músicas que a gente vê hoje é restitui, eu quero de volta o que é meu. É uma música totalmente voltada para nós. E aí quando a gente se depara com uma música dessa, ainda que seja a dor, eu quero estar mais perto de ti. Meu Deus, o que é isso? É isso aí, isso que é o Evangelho. Essa é a essência. E aí eu lembrei de uma frase do C.S. Lewis. Ele diz o seguinte: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente não lhe aconselharia o cristianismo. Se a gente quer felicidade, se a gente quer paz, se a gente quer muito dinheiro, se a gente quer tudo que para hoje, na cultura vigente, é a vida ideal,
nós estamos na religião errada, nós estamos adorando o Deus errado. Se a nossa sentido de vida é ser feliz somente, a gente está adorando o Deus errado. Porque o nosso Deus, ele fala para a gente negar a nossa vontade. Ele fala coisas muito agressivas. Ele fala que ele é realista, ele fala que nós vamos passar aflição. E a gente ainda não sabe o que é aflição, gente. Tem cristão morrendo aí no mundo, tem cristão sendo perseguido. Esse evangelho da prosperidade sustentaria essas pessoas? Não sustentaria. Não sustentaria. Só o evangelho genuíno sustenta essas pessoas a não negarem Jesus, mesmo com a espada no pescoço, né? Porque se a gente não se apegar a Jesus, a gente não consegue suportar isso. A gente vai negar mesmo porque a gente quer viver, quer ter a vida boa, quer ter a poupança cheia para ter uma aposentadoria boa. Se a nossa vida não estiver focada em Cristo, a gente não suporta perseguição. E a gente tem que estar preparado para o pior. Se não acontecer o pior, glória a Deus. Mas se acontecer, nós vamos murmurar. E aí? Se o Estado Islâmico chegar no Brasil, quem vai sobrar daqui? Quem de nós sobrará? Se o fundamento da nossa fé é coisas externas, é bênção, são pessoas erradas, são ensinos errados. A gente tem que preparar para o pior. Porque se o pior não vier, glória a Deus. Mas se o pior viver, a gente vai estar firme. Então vamos preparar para o pior. Mas a vontade de Deus não é boa, perfeita e agradável? Como encaixar o sofrimento? Como encaixar as tribulações? Se Romanos 12, 2 fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se a gente lê esse texto isolado, a gente pode achar... É por isso que são textos isolados que nascem as coisas erradas. Toda heresia é bíblica. Toda heresia é bíblica. Se a gente olhar esse texto, não, irmão, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se está ruim, se está difícil, se está sofrimento, isso não é de Deus, não. Repreende. A vontade de Deus é agradável. Não, é prosperidade. Não, não tem sofrimento, não. E aí, como que a gente lida com isso? Pessoal, a vontade de Deus ela é agradável, por quê? Porque nós temos a fé que excede todo o entendimento, nós temos a paz que excede todo o entendimento. É o que a gente leu aqui, ainda que as situações exteriores nos desgastem, interiormente nós somos renovados, nós temos uma paz que excede todo o entendimento. Por isso que a vontade de Deus é agradável. Não é que você vai estar sempre feliz, não. Não é que sempre fazer a vontade de Deus vai ser agradável, não. Não é nada disso. A questão é, mesmo estando triste, mesmo sofrendo, você pode estar na vontade de Deus e ainda assim vai ser agradável. Por quê? Porque é o seu espírito, é o seu homem interior que se alegra. Pedro e João foram açoitados quando eles estavam pregando no início, e eles estavam sendo açoitados porque eles estavam pregando o evangelho, eles estavam sofrendo. Só que Pedro virou para João e falou assim: alegre, João, porque é muito bom sofrer por causa de Jesus. Esse é o paradoxo da vida cristã, da nossa fé. Externamente nós sofremos, nós somos machucados, nós passamos dificuldade, mas o nosso homem interior se alegra. Nosso homem interior se alegra. Essa que é a natureza da nossa fé. A gente pode estar sofrendo exteriormente, mas interiormente, quando a gente está fazendo aquilo que Deus nos falou para fazer, isso é maravilhoso, por mais que traga sofrimento, por mais que seja açoite, por mais que seja negar nossa vontade, que é muito difícil, por mais que seja. Por isso que a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável, mesmo a gente sofrendo. Jesus, quando ele se alegrou em ir para
para a cruz, ele se alegrava por dentro, porque ele estava agradando o Pai. Mas o corpo dele estava todo ensanguentado, de tanta chibatada. Estava sofrendo. Aquilo ali não trazia alegria exterior para ele. Era o homem interior que se fortalecia. Não era o homem exterior. Não vinham sentimentos bons, de alegria, de paz. Não, ele estava angustiado. Ele estava profundamente angustiado. Ele começou a suar sangue. E isso é um processo, muitos psicólogos dizem que pessoas que estão com sofrimento horrendo, eles começam a suar sangue, porque tem rompimento de alguns vasos sanguíneos. E Jesus estava nesse nível de estresse, de sofrimento, de angústia. Mas o interior dele estava regozijando, porque mesmo que ele sofresse, ele tinha a paz que excedia todo o entendimento. Excede o entendimento. Excede. Não é algo irracional. Excede o entendimento. É diferente. Não é irracional. Excede o nosso entendimento. Um cara indo para a cruz, satisfeito, internamente, alegre, isso excede o nosso entendimento. Os caras sendo açoitados e felizes, porque eles estavam sendo açoitados injustamente. E o que eles mais falam nas cartas deles, Pedro e Paulo, é exatamente isso. Se você sofre por estar fazendo coisa errada, isso é justo. Você ser penalizado por fazer uma coisa errada é justo. Agora, quando você sofre por estar fazendo a coisa certa, isso você tem que se alegrar. É isso que eles falavam. A gente está sofrendo, a gente está sendo perseguido por fazer a coisa certa, por pregar o evangelho. Se alegre nisso. Olha isso, pessoal. Se alegrar é a mesma coisa. Amar quem nos ama é muito fácil. Ama aquele que te odeia. Aí sim. A fé cristã ela é toda um paradoxo. Alegrar por estar fazendo a coisa, alegrar por sofrer, por estar fazendo a coisa certa, e amar aquele que não nos ama. É tudo contrário. É tudo contrário à nossa natureza caída. Que a nossa tendência é amar só quem a gente ama, só quem nos ama. Então a base da nossa fé não são sentimentos, mas a verdade da pessoa de Cristo. E isso nos dará força para vencer a tribulação. Porque se a nossa fé estiver fundada em qualquer outra coisa que não seja Cristo, nós estamos perdidos. A gente é como uma pessoa que construiu a casa numa areia. A primeira dificuldade que vir, nós vamos ruir. A nossa fé é fundada em Cristo. E um outro elemento da fé, então fé é crer em alguém, é crer numa pessoa. Fé cristã é isso. Existe um objeto da nossa fé. Aquela ideia, tenha fé que você consegue, está incompleta. Tenha fé em Cristo, peça a Ele. Não peça a Maria, não peça a João, Paulo, peça a Jesus. Não confie na campanha, não confie no sangue do pastor, confie em Jesus. Isso é fé cristã. Um outro elemento da fé cristã está lá em Hebreus 11. Abra comigo, por favor. Hebreus 11, outra definição de fé cristã. Um outro elemento da fé cristã, além de crer em alguém, em algo, além de ter um objeto, é simplesmente você acreditar naquilo que você não vê. Ora, Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, se nós esperamos o amanhã, nós não vemos ainda o amanhã. Nós não somos oniscientes, como Deus. Então, se a gente espera algo para amanhã, isso é fé. É você crer em algo que você não vê. É amanhã. Nós estamos no hoje. A gente só vê o hoje. Ou a
prova das coisas que não vemos. Tem um elemento do passado também. Nós cremos que Jesus veio à Terra. É o passado. Nós não vemos o passado, nem o futuro. Então nós cremos pela fé. Nós temos convicção em coisas que a gente não vê. Nós não vemos Deus, mas nós cremos pela fé que Ele existe, que Ele criou o universo pela sua palavra, que Jesus veio à Terra, morreu, ressuscitou dentre os mortos. Tudo isso nós cremos pela fé. Fé é crer em algo que não se vê. Não tem nada a ver com crer em algo que é irracional. São coisas totalmente distintas. Não tem nada a ver com crer em algo sem evidências. Não tem nada a ver. A nossa maior evidência está na natureza. Deus, ele se revela na natureza. Todo ser humano, em todo lugar, em todas as épocas, tem evidências de que Deus existe, porque Deus se manifesta na natureza. Não é isso? Então, pode ser o índio lá de 2000 anos atrás, de um lugar mais isolado que existe no planeta, e ele tem evidências da existência de Deus. Porque o que se Deus se pode conhecer foi manifesto nas coisas criadas, desde a fundação do mundo. Romanos 1. Não é isso? O Salmo também fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das tuas mãos. Então, crer, a nossa fé não é algo irracional. A nossa fé é fundada em evidências. E hoje querem difundir que a fé cristã é algo irracional, é você crer no que você não tem evidências, mas não tem nada disso. Fé cristã é crer simplesmente em algo que não se vê. E todo mundo, todo ser humano crê em alguma coisa que não vê. Os mesmos cientistas ateus que às vezes falam que a fé cristã é algo irracional, eles têm a mesma fé que nós. Porque a definição da nossa fé é simplesmente crer no que não se vê. Eles creem que o universo surgiu sem um criador. Não tinha ninguém lá para ver. Ele crê nisso pela fé. Ele crê que a vida surgiu ao acaso num caldo primordial, numa sopa, há milhões de anos atrás. Não tinha ninguém lá para ver. Ele crê pela fé. Então, esses caras têm a mesma fé que nós temos. Porque a nossa definição de fé é crer no que não se vê. Simplesmente isso. Não tem nada a ver com algo ser irracional ou algo ser sem evidências. Então, todo ser humano tem a mesma fé que nós. Inclusive esses cientistas ateus que dizem que a nossa fé é irracional. Como é que é? Só pra gente. Não, eu acho que sim. Eu acho que você pode dar um exemplo pra gente. Uhum. Sim. Ah, não, também. É do elemento futuro. Sim. Não, é o que eu falei, é futuro e passado. Sim. Sim. Não, exatamente isso. É o que eu falei. É no futuro e no passado. Porque a gente não vê o futuro e nem o passado. Então nós cremos em Jesus, que ele veio na Terra, porque nós não vemos o passado. E também a gente pode crer que Deus nos prometeu algo, que ele vai nos dar algo no futuro. Mas a gente não tem acesso a isso visualmente ainda. Mas nós cremos. Sim, exatamente. É, tudo isso que a gente falou, por exemplo, o segredo tem elementos de verdade, lógico. Nada em nenhuma religião, em nenhuma doutrina no mundo é algo descabido. Sempre existe um elemento de verdade. Oi? Pilha começou a falhar? Oh, acho que é ali embaixo, Thiago. Então acho que é isso mesmo, Ju. São princípios bíblicos, né? Sim. Aham.
Sim, sim, exatamente. É alinhar, né? Então, pessoal, sim, 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 uhum, sim, uhum, sim, exatamente. Aham, é, sim, sim, exatamente. O processo é importante, né? Exatamente. E é o que Paulo fala, né? Que a gente sofre, e isso produz em nós perseverança para que a gente possa consolar outros. Então a nossa experiência no sofrimento nos molda para que a gente possa ajudar outros. Então cada um sofre um período em alguma situação e isso vai te dar ferramenta para você consolar outros. Isso é fantástico, né? Então a nossa fé, pessoal, é confiar em Cristo, somente em Cristo, somente na sua palavra. Fé cristã é isso. Confiar em Cristo, somente em Cristo e somente na sua palavra, naquilo que está fundado na sua palavra. Tudo que fugir daqui, fugimos disso. Temos que fugir disso. Amém? Pode pegar, pode pegar. E aí nós vamos entrar agora no batismo. Está funcionando? Som. Então isso é a fé cristã. E um outro fundamento da fé, deu? Obrigado. Outro fundamento da fé cristã é o batismo, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. E da onde surgiu o batismo? O batismo é uma ordenança, né? Abra comigo em Marcos 16. Marcos 16. 16. Na grande comissão, Jesus, depois de ressurreto, versículo 15, ele já diz, Marcos 16, 15. Vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, o batismo é uma ordenança de Jesus.
E onde que surgiu esse ato de batizar? A origem bíblica dessa prática está na cultura judaica. Os judeus, eles tinham um ato de purificação por águas. Os judeus, eles acreditavam que a água, principalmente a água corrente, purificava. E existiam vários atos de purificação. Lá em Levítico 14, por exemplo, não precisa abrir, o leproso ele tinha que se purificar em água. A pessoa que era impura cerimonialmente, que tocava num defunto, por exemplo, ela tinha que se banhar para se purificar. Então a ideia de purificação por águas surgiu dessa prática judaica de purificação. Os fariseus condenaram Jesus, ele não lava a mão antes de comer, ele não se purificava, né? Então essa ideia de se purificar por águas veio da lei, do Antigo Testamento. Naamã, ele teve que mergulhar 7 vezes no Jordão para se purificar, e os fariseus criticavam Jesus. E aí no Novo Testamento, isso foi dado um novo significado. Vamos ver lá em Marcos 1:4. Marcos 1:4. Assim, surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então João Batista pegou esse elemento de purificação do Antigo Testamento e colocou o elemento arrependimento, porque ele estava preparando o caminho de Jesus, ele estava pregando o arrependimento e ele começou a batizar, simbolizando o arrependimento. Esse foi um novo significado que o Novo Testamento deu para essa prática judaica de purificação. E Jesus também batizava, lá em João 3:22, abre comigo, por favor. João 3:22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Então o próprio Jesus, no seu ministério, ele batizava. Em outro texto vai dizer que não era Jesus quem batizava, eram os apóstolos, os discípulos, né? Então Jesus batizava no sentido, ele organizava os discípulos e batizavam em nome dele, de acordo com a ordenança dele. Então Jesus praticava o ato de batizar pessoas também. E aí, lá em Romanos 6, versículo 3, olha o que Paulo fala sobre o batismo, o significado do batismo, né? Então, o batismo tem o sinal de arrependimento. Jesus batizava, e Paulo fala em Romanos 6:3: vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então o significado do batismo para Paulo era exatamente exemplificar a morte e ressurreição de Jesus. Quando nós temos um caminho torto, quando nós nascemos como um homem natural, um homem que não conhece a Deus pessoalmente. Todo cristão, toda pessoa precisa um dia ter um encontro com Jesus, seja ela filho de cristão ou não. Filho de crente não é crente, né? Ele precisa encontrar Jesus. Então isso é o homem natural, nascido em pecado, longe de Deus, por causa da queda. E aí, quando a gente tem um encontro pessoal com Jesus e a gente é salvo, a gente se converte. A gente está vindo por um caminho errado e Jesus está totalmente ao contrário desse caminho. E aí, quando ele nos encontra, ele nos converte e a gente muda de caminho. Conversão é isso. É igual você mudar, convergir. Converge à direita, converge à esquerda. Conversão, você converge de caminho. E aí, quando a gente se converte, o batismo simboliza isso. Você morre para você
e nasce uma nova criatura, né? 1 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tudo se fez novo, as coisas velhas já se passaram. Então o batismo simboliza isso para Paulo. Nós fomos sepultados com Cristo e ressurgimos para uma nova vida, uma vida cristã, uma vida em santidade agora, um processo de santificação, né? Então isso que significava o batismo para Paulo. Em Efésios 4:5 também, ele diz que existe um só batismo. Não existe, a gente não precisa se batizar várias vezes, é uma vez só, converte, se batiza e pronto, existe um só batismo. E aí vamos ver agora alguns eventos na Bíblia sobre batismo. Atos 2, 36. Atos 2, 36. Pedro pregando, né? A primeira mensagem de Pedro depois do Pentecoste, Pedro pregando, ele diz o seguinte: portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, após a primeira pregação de Pedro, eles perguntam para ele: o que nós faremos? E aí ele dá a ordem, a ordem das coisas: arrependa, muda de caminho, se converta e seja batizado. Atos 8, 9. O batismo de Simão, o mago. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando a muitos do povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo mais simples, do mais simples ao mais rico, lhe dava atenção e exclamava: esse homem é o poder divino conhecido como grande poder. Olha aqui o sinal. Ele estava praticando feitiçaria e as pessoas viram o sinal dele e falaram: esse homem é o poder divino. Olha o perigo, né, do sinal como único critério para saber se algo é de Deus ou não. Eles o seguiam, pois ele havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. Creram e foram batizados. Tanto o homem como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então o próprio Simão, que era o mágico, fazia feitiçaria, iludia as pessoas, creu e foi batizado. O mesmo capítulo, agora no versículo 36, um pouquinho à frente. É a história do etíope, né? Filipe e o etíope. Prosseguindo pela estrada, Filipe já tinha entrado no carro do etíope e começou a explicar a ele estava lendo o livro de Isaías e não sabia quem estava se referindo, né? E aí eles, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o seu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Então o eunuco creu e depois foi batizado. Atos 9, 17. Na mesma página aí. Paulo se converte e aí fica cego, vai para a casa de um homem e aí Deus aparece a Ananias e fala para ele ir lá.
E aí Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo ainda, e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Então Saulo se converte a Jesus, arrepende e foi batizado. Atos 10, 44. Um pouquinho para frente. O livro de Atos é cheio disso, pessoal, porque a igreja estava iniciando, né? Atos 10, 44. Ele contando a história de Cornélio, que ele foi na casa de Cornélio. E aí Pedro ainda estava falando essas palavras e o Espírito Santo desceu sobre todos os que haviam ouvido a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois ouviram falar em línguas exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós, então ordenou que fossem batizados. Então o Cornélio, os da família dele, todos que estavam na casa dele, ouviram a mensagem, creram e foram batizados também. Atos 16. Agora é a parte mais importante da Bíblia. A mulher mais importante da Bíblia. Lídia. Esse foi o batismo mais bacana. Atos 16, 14. Uma das que ouviam era a mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de púrpura, administradora, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: Se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Então Lídia também, após crer, foi batizada. Vocês estão vendo que sempre a crença, o arrependimento, vem antes do batismo. 16, 27. 16, 27. Paulo e Silas na prisão, né? Aconteceu aquele evento, Paulo e Silas estavam na prisão, as cadeias se abriram, eles já podiam fugir, e aí o carcereiro acordou, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Eles creram e foram batizados. Atos 18, 7. Atos 18, 7. Paulo em Corinto. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E os de Coríntio, que ouviam, muitos criam e eram batizados. Muitos criam e eram batizados. Crê, arrepende e batiza. Gálatas 3, 26. Gálatas 3, 26.
Gálatas 3:26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. Ou seja, as pessoas já tinham fé em Cristo, já tinham se convertido e se arrependido e foram batizados. Então a fé, ela vem sempre antes, o arrependimento, o confessar, vem sempre antes do batismo. E aí o último texto, Colossenses 2:11, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses 2:11. Paulo falando sobre Cristo. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então a aliança de Deus lá com Abraão, para demonstrar que uma pessoa era israelita, era a circuncisão da carne, do prepúcio, do órgão genital masculino. E aí Paulo, o novo significado do batismo, da nova aliança é essa, é uma circuncisão na carne. O batismo simboliza a nova aliança. Antes circuncidavam, agora se batiza. Por quê? Porque nós somos sepultados com Ele no batismo. É o sepultamento de novo, a morte e a ressurreição. É o simbolismo da morte e ressurreição de Cristo. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós simbolizamos que nós morremos para o velho homem e que nascemos para uma nova vida através do batismo e da confissão pública. Olha, pessoal, eu sou uma nova criatura, viu? Eu creio em Jesus agora, eu me arrependo de tudo que eu fiz, todos os meus pecados. Tudo que eu fiz estava errado, eu estava louco, eu estava morto dos meus pecados. E agora eu vou entrar nessa água para que aquela natureza morra e nasça uma nova criatura. Isso que simboliza o batismo no Novo Testamento. E aí, quando ser batizado? A gente não vai aprofundar nesse estudo, né? Batismo de criança, qual é a idade que deve se batizar. Mas assim, por tudo que nós vimos, os elementos chaves que a gente vê é que a crença em Jesus, o arrependimento, a consciência de que você é um ser pecador e que precisa de Cristo, ela sempre vem antes do batismo. Então eu não vejo fundamento para se batizar uma criança, por exemplo. Porque todos que criam eram batizados. Sempre, em todos os textos que a gente leu em Atos, as pessoas se arrependiam e imediatamente eram batizadas. Então o arrependimento, a consciência de que você é um ser caído, pecador, é um elemento que vem antes do batismo. A Maria Fernanda, ela nasceu em pecado, como todos nós. Só que ela não tem consciência disso. Ela não sabe o que é isso ainda. Ela não sabe. Eu não acredito que seja necessário batizar Maria Fernanda, por mais que ela seja pecadora, como nós éramos, nascemos no pecado, trazemos a raiz pecaminosa, já nascemos em pecado, né, como o Salmo fala, mas não tem consciência. A partir do momento que nós adquirimos consciência, e eu acho que isso é muito relativo também, tem crianças que você vê, 7, 8 anos, que já tem um entendimento muito bom da realidade. Mas tem crianças de 10 anos que não tem. Tem adultos que não têm. Então, eu acho que o batismo ele tem que ser feito sempre após a conversão, após o arrependimento, né? E aí o tipo de batismo também, existe o batismo por imersão, que é a imersão total na água, ou o batismo por aspersão ou efusão, que é derramamento, derramar sobre a cabeça, derramar um pouco de água sobre a pessoa. Isso eu acho que já é mais complexo no Novo Testamento.
A maioria dos versículos dão a entender que o batismo era por imersão, né? João batizava no rio, e se a pessoa estava no rio, provavelmente ela imergia na água. Marcos 1,10 fala que Jesus saiu da água, né? Então provavelmente ele entrou no rio também. João 3,23 fala que João Batista batizava onde havia muita água, né? Muitos rios. Porém, em Marcos 1,4 que nós lemos, fala que João batizava no deserto também. E deserto a água é escassa. Então talvez o batismo no deserto fosse por aspersão e não por imersão, por falta de água abundante assim. Então isso é algo, existem tradições cristãs, por exemplo, os presbiterianos batizam por aspersão, eles não batizam por imersão, e eles batizam até criança, para vocês terem ideia. Os presbiterianos batizam até criança. Esse eu acho que é um ponto mais complexo. Os presbiterianos. Exatamente. Luterana. Então, isso eu acho que é mais claro. O batismo ele vem sempre seguido de arrependimento. Só que a forma eu acho que no Novo Testamento não é tão clara. Eu acho que o foco do Novo Testamento é o que fazer, o ato, batizar. Como? O Novo Testamento não dá ênfase nisso. Por exemplo, imagina uma pessoa de cadeira de rodas. Como é que nós vamos fazer? Imagina uma pessoa que está no hospital em fase terminal e quer se batizar. Arrepende, se converte e quer se batizar. Como é que nós vamos fazer? Será que Deus não batizou, não mergulhou, então não vale? Será? Né? Eu acho que... Já. Olha só, legal. Que legal. E é bem antigo, né? De daqui. Século II, eu acho. Ou seja, desde os primórdios do cristianismo, eles entendiam isso, né? A forma é menos importante. O que mais importante é o ato de batizar. E eu, particularmente, acho a imersão muito bacana. Por quê? Porque quando você imerge totalmente na água, você fica sem respirar. E aquilo ali, e se um dia eu for batizar alguém, eu ainda vou deixar bastante tempo debaixo d'água, porque a pessoa, naqueles 5 segundos debaixo d'água, ela vai entender que ela está morrendo. Não, lógico. Pessoal, mas é sério. O meu batismo foi muito rápido, mas eu fiquei imaginando, poxa, se eu tivesse ficado mais tempo debaixo d'água... Pessoal, é sério, eu fiquei imaginando, se eu tivesse mais tempo debaixo d'água, o batismo para mim foi muito marcante. Nossa, todo o culto, eu não parava de chorar. É um negócio muito marcante na nossa vida cristã. Então, eu fiquei imaginando, se eu tivesse ficado um pouquinho mais de tempo debaixo d'água, talvez aquilo ali eu ia entender o que era morrer de verdade. Vocês estão entendendo? E aí quando eu saio e eu sinto falta de oxigênio, e aí quando eu saio com aquela ânsia, nossa, agora eu estou nascendo de novo. Mas isso é só Mas eu vou avisar antes, é lógico. Vou falar, prende a respiração, eu vou te deixar 5 segundos debaixo d'água. E aí eu vou falar só 5 segundos, mas na verdade eu vou deixar 10. Mas ela não vai. Então, pessoal, é isso que a gente queria compartilhar. A fé cristã é uma confiança inabalável. Uma confiança numa pessoa. Existe uma pessoa em que a gente tem que confiar. Não é simplesmente confiar na fé. Não é ter fé na fé. É confiar em Cristo. É pedir as coisas para Ele. É crer que Ele é o Senhor da história. É crer que, independente se a minha vida passa por tribulações ou não, a minha confiança está nele.
É crer não no algo externo, no segredo, ou crer em Maria, ou crer em Paulo, Pedro, ou crer numa campanha, num sangue de um pastor. Não, é numa pessoa correta. Crer em Jesus é confiança inabalável. Existe um correspondente para a nossa fé. Isso é a fé cristã, isso é a fé salvífica. Isso é a fé salvífica. É nós crermos naquilo que a gente ainda não vê, que Ele pode ter nos prometido para o futuro, e crer que aquilo que nós não vemos no passado também aconteceu. Isso é fé cristã. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Nós temos boas evidências para isso. A Bíblia é o livro mais confiável historicamente. Quando a gente estuda a historicidade da Bíblia, a gente fica impressionado. As testemunhas são confiáveis. Elas morreram afirmando isso. São confiáveis. E o batismo é isso, é uma ordenança. Todo que crê tem que ser batizado. Isso é um fundamento da fé, isso é um dos pilares da fé cristã. Todos nós temos que nos batizar. Isso é uma confissão pública daquilo que a gente já tomou uma decisão interna. Isso é uma comunicação que nós de fato estamos morrendo e nascendo uma nova criatura para Cristo, né? Então vamos orar. E quem não se batizou, quem quiser se batizar, eu vou conversar com o David para a gente organizar um batismo esse ano. Hã? É? Batizou para tocar? Ué. Então, não. Amém. Oh Pai, Jesus, nos ajuda a viver a fé verdadeira, Pai. Nos ajuda a entender a fé verdadeira, Pai. Não nos deixe desviar por situações, não nos deixe perder o foco no Senhor, Pai, por qualquer fator externo. Por favor, Jesus, nós queremos viver a fé verdadeira, a fé genuína no Senhor. A fé que traz a paz que excede todo o entendimento, Pai. Que mesmo em meio a açoites, mesmo em meio a cravos entrando na nossa mão, nós venhamos a nos alegrar interiormente. Porque a nossa fé não está baseada no que a gente vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é passageiro, é momentâneo, mas o que não se vê é eterno. É a sua palavra, é a tua promessa, é nisso que está fundamentada a nossa fé, Pai, no Senhor. O Senhor é o nosso firme fundamento. O Senhor é aquele que a gente deposita a nossa confiança, porque o Senhor é confiável, o Senhor não mente, o Senhor não é homem para mentir, o Senhor não erra, o Senhor nunca falha. Mesmo que o nosso critério de falhar seja totalmente errado, Pai, o Senhor nunca falha, o Senhor nunca erra, nada passa despercebido aos seus olhos, tudo está sob o seu controle, tudo. O Senhor não perde o controle de nada, e é nisso que está baseada a nossa fé, Pai. A fé cristã é isso, é confiar no Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Nós confiamos no Senhor, Pai. Nós queremos deixar para trás tudo que passou, Pai, e firmar os nossos olhos no Senhor, prosseguir para o alvo, que é Cristo. E o processo, Pai, e nesse processo o Senhor vai cuidar de nós,
Nós não focamos a nossa vida em bens materiais, nós focamos no Senhor, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos sustenta. Nós queremos buscar o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as nossas necessidades serão acrescentadas, Pai. É isso que nós queremos aprender a viver. O nosso foco não é o nosso cônjuge, os nossos filhos, o nosso foco é o Senhor, Pai. E no caminho o Senhor cuida de tudo isso. O Senhor nos provém sustento, o Senhor nos ajuda a ter um bom relacionamento conjugal, o Senhor nos ajuda a cuidar dos nossos filhos, o Senhor nos dá um trabalho digno, o Senhor nos ajuda a cumprir a nossa vocação, o Senhor nos ajuda a te adorar, porque até isso nós precisamos do Senhor, Pai. Então, obrigado por esse dia, obrigado por podermos entender a fé cristã, obrigado por estarmos juntos, porque quão bom é que os irmãos estejam em união. Então eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos ajude a viver essa semana e todas as outras semanas que nos restam, que pode ser mais uma ou pode ser mais 1000 semanas, nós não sabemos. Então nos ajuda a focar o nosso olho só no Senhor, e não como aquele rico insensato, não como aquelas pessoas que buscam coisas que não provêm do Senhor, Pai, mas o Senhor, é isso que nós queremos. Por favor, Pai, ajuda os meus irmãos, fortalece a fé deles, fortalece a caminhada deles, dê um novo ânimo a cada manhã, Pai. A cada manhã façam com que eles lembrem disso. O Senhor é o nosso firmamento, o nosso fundamento. O Senhor é a pedra angular, é a pedra de esquina, a pedra que dá sustentação à estrutura. O Senhor é isso, e nós confiamos nisso. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Semana que vem estamos aí de novo. O David já vai estar de volta, a Rebeca, continuando a tentar viver a fé cristã, né? Olhando para Ele. E quem quiser se batizar, quem não foi batizado ainda, quem não morreu, quem não simbolizou isso, né? Nos procure que a gente vai pensar num batismo esse ano, tá bom?